Na aula passada vimos sobre pertencimento. Agora a gente vai falar sobre hierarquia. Quando a gente fala sobre o direito de pertencer, significa que todos desejam participar de algum grupo, seja rodas de amigo, no trabalho, na igreja, num grupo de mastermind, onde for. É a primeira e a mais forte lei da nossa vida. Por amor, as pessoas deixam de pertencer, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Quantas mulheres eu atendo que retomam para a casa dos pais após um divórcio, após falência financeira ou por conta da saúde? Voltam a depender da família de origem de alguma forma porque não conseguia se sustentar. Isso também tem a ver com lei de pertencimento. É alguma dinâmica inconsciente de ganho secundário faz com que ela retorne para a casa dos pais para equilibrar algo. Lembra que eu falei a respeito de quando se é gemelar, que tem essa dificuldade de nutrição com a mãe logo quando nasce? Então, o direito de pertencer ele também está vinculado na minha habilidade de me nutrir. Então, se eu tenho esse amor interrompido com a minha mãe, deixa eu mostrar aqui. Se logo que eu nasço, eu tenho aqui o bebezinho, eu empurro a mãe, tá? Eu não aceito a nutrição da minha mãe. Por quê? Muitas vezes essa mãe, ela está com depressão e ela muitas vezes não é nem diagnosticado. Gente, depressão, na maioria das vezes, é uma tristeza profunda que acontece, só que essa mãe, ela está tão acostumada a ter que dar conta, a simplesmente seguir com a vida, sabe? Que ela acaba não prestando atenção nisso. É muito comum observar esse tipo de comportamento nas mães após parto. Até tem um nome em relação ao puerpério, né? Dessa tristeza que acomete. Sim, tem muitas questões que estão ligadas às emoções que quando essa mãe estava sendo gerada. Na maternidade, nasce uma nova mulher, como todo mundo fala. É clichê? É clichê. Mas o que acontece também? Essa mulher, ela entra em contato com emoções vividas na maternidade dela com a mãe dela. Então, se aqui essa mãezinha não pôde ser amamentada, ela foi separada dessa mãe, ou essa mãe não pôde ficar, entende? Algo aconteceu aqui que vai disparar um gatilho, que quando ela for mãe, esse bebê vai trazer essas dores. Muitas vezes, muitas vezes. Então esse bebê, inconscientemente, ele trouxe esses sentimentos gerados através da mãe. Por você, mãe, eu carrego a sua dor. Muitas mulheres, quando têm filho, se acham incompetentes e elas não sabem a origem. Elas não sabem o que traz esse sentimento de que não vão ser o suficiente, que não sabem o suficiente, de que vão ser incapazes. Gente, e é muito, muito comum. Então, a segunda ordem é hierarquia ou procedência. A ordem de procedência é determinada em função do tempo de pertencimento. Quem é membro da família que veio antes, que tem mais tempo, tem mais direito do que aquele que veio depois. Parece óbvio, né? Mas não é assim que acontece. Os efeitos são muitos. Por exemplo, na sucessão de uma empresa, tá? Quando se desrespeita quem chegou antes num cargo, nos sócios de origem ou um funcionário anterior, se ele foi prejudicado de alguma maneira, se foi feita a rescisão de trabalho dele de alguma forma que ele se sentiu prejudicado, que ele se sentiu excluído, não se sentiu reconhecido, quem virá depois sentirá os efeitos daquele que se sentiu prejudicado de alguma maneira. Aquele funcionário ele não vai se sentir em paz. Muitas vezes, esse funcionário aqui, aquele que foi prejudicado, ele vem por alguma informação de equilibrar algo na empresa. Tudo o que acontece, não existe bom ou ruim. Isso é uma outra desconstrução. Tudo o que acontece é por ressonância. Então, se essa pessoa ela se sentiu prejudicada, é porque ela estava querendo
equilibrar algo do sistema daquela empresa, entende? E quem virá depois sentirá a mesma coisa e não terá condições de ficar em paz. Dificilmente essa pessoa vai conseguir ficar nesse cargo. E no relacionamento homem-mulher? Se a mulher, por exemplo, tem mais idade que o homem, olha, essa mulher tem que ser muito madura para valorizar e reconhecer tudo que esse homem é possível de entregar, todo o potencial desse homem. Senão, muito facilmente ela fica aqui numa posição de mãe para filho. Percebe como acontece? Se essa mãe olha para olha o que eu falei, se essa mulher olha para esse homem do lugar de mãe e exige dele como se fosse um filho, não de igual para igual, de homem e mulher, pedindo satisfação, pedindo para ele fazer as coisas, não reconhecendo nele a força de homem, não equilibra. Não equilibra o masculino e o feminino numa relação. Não há prosperidade nesse casal. E o que acontece com esse homem? Muito facilmente ele vai cair fora. Ou aqui ele vai se direcionar para outra mulher. Percebe? E o que fez com que esse homem buscasse uma mulher mais velha? Muitas vezes ele buscava não uma esposa, mas ele buscava aqui no sistema dele um amor de mãe, um cuidado, um toque feminino para ele poder se sentir mais seguro na vida, entende? Então, nenhuma relação ela existe sem que haja ressonância das duas partes. Um está a serviço do sistema do outro. E para poder dar certo, que tem muitos casais que dão certo, um precisa reconhecer toda a sua potência. Ele precisa reconhecer que ela veio antes, no sentido de sabedoria, no sentido de experiência de vida, e ela precisa reconhecer toda a potência do homem aqui, toda a força que ele tem de poder nutrir o relacionamento, entende? Independentemente se eles podem ou não ter filhos juntos, é muito importante quando casais de idade diferentes tenham um projeto em comum, algo em comum, para que eles possam olhar e dizer, temos algo para que a gente possa dar sequência na nossa vida juntas. E às vezes é uma viagem, às vezes é um animal de estimação que representam muito, né? Às vezes é uma empresa que eles têm em comum. Para onde esses dois olham juntos? Se um casal não tem algo em comum para compartilhar, a não ser um teto, vai se tornar uma parceria, né? É como uma sociedade. Eu ia falar uma piada, você entra com o pé e eu entro com a bunda. De uma hora ou de outra, alguém vai cair fora. Ficou legal essa última parte? E no caso, quando a mulher busca um homem com muito mais idade que ela, muitas vezes a idade para ser o seu pai. O que essa mulher está buscando aqui? Muitas vezes ela está buscando exatamente isso, um pai. A segurança que ela não teve lá na infância dela. E muitas vezes esse relacionamento, se ela enxerga ele somente de um lugar onde eu busco segurança, percebe que já entra com um sentimento de exigência, com um sentimento de filha para pai, de que eu quero tomar algo de você, de que você tem a responsabilidade de me fazer sentir bem. Percebe o que acontece? Então, observa. Como que pode dar certo isso? A partir do momento que eu vejo a potencialidade desse homem. Como que eu posso fazer algo junto com ele? Para onde que nós podemos olhar ao mesmo tempo, em sintonia, para a gente poder construir algo juntos? Se eu vejo que eu não tenho ressonância alguma aqui, no sentido de construção, seja cuidar de uma casa, seja qual projeto, os dois podem olhar juntos. Para ele poder ver que independentemente da idade dela, ela também é contribuição. Entende? Todo o segredo é conexão, é o reconhecimento. Outra pergunta que eu recebi também é, Rafa, e no caso de homenagear o meu filho com o nome do meu pai falecido? Tem alguma desordem que pode acontecer? Sim, e muitas. No caso da gente homenagear a tal de Júnior, o neto e o filho, sabe o que acontece? Toda criança que ela recebe
Toda criança, todo adulto, aquele que nasce, recebe o nome de um antepassado, ele já nasce com uma informação energética. O que isso quer falar? Você vai nascer com o nome do teu pai, para você, assim quando eu olho para você, eu trago a memória dele através de você. De repente assim você consegue fazer o que o teu avô não conseguiu fazer. De repente assim você será lembrado pela história que teu avô fez, que teu pai fez. Percebe que peso é isso? Essa criança, ela já nasce com o nome de Alfredo, já nasce com o nome de Leôncio, já nasce com uma carga de adulto. Isso interfere no direito de pertencer e também na violação da ordem da hierarquia. Como assim, Rafa? Essa pessoa que recebe o nome de quem veio antes, com o intuito de fazer por ele o que o outro não pôde fazer, mentalmente, quais vão ser as falas e os sentimentos que ele vai trazer? Eu adoeço por você antes que você. Eu morro por você. Eu pago por você o que você não pôde. Eu faço por você. Inclusive, eu desapareço por você. E já aconteceu também. Eu mato por você. Eu faço aborto por você. Eu faço o que você não pôde fazer. Entende a força que traz lá no inconsciente? Por isso que muitas vezes nós agimos como se perdêssemos o livre-arbítrio, ao ponto de sacrificar a própria vida. Semana passada, numa constelação, a mulher me disse: Rafa, a minha mãe, ela falou que eu não fui desejada. Que ela estava num momento complicado, ela estava a ponto de divorciar e de repente no meio da briga deles, eles fizeram as pazes, ela engravidou, mas não era a intenção dela ficar. E eu vim para o mundo. Então, inconscientemente, além de ficar aquele sentimento de rejeição e de responsabilidade de ter que salvar um casamento, percebe a dinâmica. Essa mulher, essa minha cliente, ela não conseguiu ter um casamento porque ela passou a vida entre o relacionamento do pai e da mãe. Vocês ficaram por minha culpa, então eu fico por vocês e não prospero para validar a tua maternidade, mãe. Você me sacrificou por mim, agora eu fico. Percebe que forte isso? E o que aconteceu com essa mulher? Ela estava indo constelar, gente, ela me procurou, porque exatamente ela não se sentia no direito de ser mãe. Olha que forte isso. Ela já tinha tido 2 gravidez e ela abortou. Porque inconscientemente ela não se sentia pronta o suficiente. Ela achou que não fosse dar conta. Exatamente o mesmo sentimento que a mãe. Percebe? Por você, eu aborto. O que eu quero trazer aqui para você é a importância do reconhecimento de quem veio antes. E eu vou deixar contigo um exercício para você abrir tua árvore genealógica. Se você não sabe o que é isso, é você fazer uma arvorezinha e escrever ali pai, mãe, irmãos, e você olhar através deles os teus avós, os teus tios, olhar inclusive os teus relacionamentos anteriores. Se você está com um problema no teu relacionamento hoje, perceba como que foi o teu relacionamento anterior. Como é que foi o relacionamento da tua mãe? Será que a tua mãe de repente teve um amor que não pôde ser correspondido antes? Será que o teu pai de repente ele só casou com a tua mãe porque eles tiveram um casinho e ela engravidou, mas na verdade ele estava apaixonado por outra mulher? Então olhe no teu sistema familiar. Para quem eu posso olhar para incluir? E o que eu faço com isso, Rafa? Você olha para todos aqueles que de alguma forma participaram do sistema e tiveram uma importância. Amores anteriores têm muita importância, sim. Porque muitas vezes o direito de ter um amor hoje, ou de não ter, pode estar ligado a uma emoção que foi interrompida lá atrás. Percebe?
Muitos casamentos arranjados, muitos casamentos que envolviam negociações dos pais. Então também interfere hoje no teu direito de pertencer e na hierarquia, quem veio depois na sucessão. Então abra esse leque e veja onde eu não me sinto em paz. Rafa, eu tenho que fazer constelação para isso? Pode fazer, estou disponível, pode me ligar. Mas se você quiser fazer em casa, no sentido de incluir, você pode olhar quem que pode ser incluído. Quem que meu coração ressoa? Para onde que o meu coração olha? É um exercício de você confiar no sentimento que chega até você, tá bem? E o que eu faço? Você pode fazer um desenho no teu papel, o desenho que for, colocar a tua mão, fechar os olhos e só sentir a vibração e dizer mentalmente: eu vejo você e você tem um espaço entre nós. Sou grata pelo que veio ensinar. Agora eu sigo e você também segue, de um jeito diferente. E perceba como se sente falando isso. Muitas vezes pode cair algo dos ombros, um sentimento, uma responsabilidade, uma carga. Não é racional, lembre disso, tá bem? E se quiser compartilhar, vou adorar saber. Beijo no teu coração e até a próxima aula.